Meu nome é Camila, tenho 36 anos, sou executiva de uma multinacional e casada com Roberto há 8 anos. Assim que casamos, Deus nos presenteou com uma linda princesa que recebeu o nome de Giovanna em homenagem à minha avó, que nasceu na cidade de Pietrelcina, no sul da Itália. Nossa querida nona era muito boazinha. A coitada não sabia o que fazer para agradar seus 13 netos. Eu era a mais velha. Mas ela tinha um dom muito raro e especial. Tão especial que nos fazia desprezar as brincadeiras e a televisão. Ela era uma excelente contadora de histórias. E histórias repletas de sua cultura europeia que ela ia transmitindo para seus netos. Quando a gente perguntava para ela: "Nona, onde a senhora nasceu?", ela logo respondia: "Em Pietrelcina, na cidade do Padre Pio". E aí começava a discorrer sobre a vida do Padre Pio, que naquela época estava em pleno processo de canonização. As histórias e os milagres que ela narrava eram impressionantes. E assim, eu cresci sempre com vontade de um dia ir visitar a terra da minha nona. Minha vida com Roberto era tranquila. Nós dois estávamos bem empregados. Ele num banco de investimentos e eu numa multinacional italiana. Ganhávamos bem e teríamos tudo para ser o casal mais feliz do mundo se não fosse um problema de saúde com a nossa pequena Giovanna. Aos 4 anos, ela começou a ter convulsões, desmaiava, voltava a si e assim cada vez com uma frequência maior. Fizemos uma verdadeira peregrinação pelos melhores médicos pediatras e especialistas de São Paulo. Cada um dizia uma coisa, levantava uma hipótese e pedia uma enxurrada de exames. E assim, Giovanna chegou aos 7 anos. Nessa mesma ocasião, minha empresa convocou a mim e alguns executivos para um curso na Matriz, na cidade de Bari, na Itália. Eu sempre viajava com o coração na mão, pois apesar de mamãe ficar em casa cuidando da Giovanna e Roberto ser um pai dedicado, aquelas separações me deixavam muito preocupada. O curso em Bari durava 7 dias úteis, portanto, pelo meio, tinha um final de semana livre. Lembrei-me que estava na região de minha nona e resolvi fazer uma visita ao santuário do Padre Pio. Afinal, iria conhecer um pouco mais daquele personagem que tinha acompanhado minha infância. Pesquisando um pouco, descobri que seu corpo estava na cidade de San Giovanni Rotondo, onde ficava o convento franciscano em que ele viveu os últimos anos de sua vida.
Junto com minha melhor amiga da empresa, alugamos um carro e fomos para lá. Incrível! Na medida em que eu ia me aproximando de San Giovanni Rotondo, já ia sentindo uma atmosfera de bênçãos e proteção que indicavam que ali, naquela cidadezinha quase desconhecida, Deus tinha realizado uma grande obra. Era uma linda manhã de primavera e o relógio marcava 10 horas quando recebi um telefonema no celular. Ao ver que era da escolinha da Giovana, meu coração disparou. Estacionei o carro no acostamento e atendi. Dona Camila? Aqui é a Lourdes, professora da Giovana. Olha, ela teve um daqueles desmaios, mas desta vez estava demorando muito para recobrar os sentidos. Então, nós chamamos o médico naquele telefone que a senhora nos deixou e ele a levou para o hospital. Liguei imediatamente para o meu marido, que correu para o hospital, recomendando que eu me tranquilizasse até ele ligar de novo, dizendo exatamente o que tinha acontecido. E assim, com o coração apertado, entrei em San Giovanni Rotondo e estacionei o carro em frente à igreja do Padre Pio. E corri para a cripta para pedir por minha filhinha. Lá, um ambiente de graças me tranquilizou. Numa urna, colocada sobre uma espécie de altar, estava o corpo incorrupto de São Pio de Pietrelcina. Depois de 40 anos de sua morte, ele estava intacto. Parecia até esboçar um certo sorriso. Respirava-se bondade naquele ambiente. Embaixo da urna, uma placa indicava Correio do Padre Pio. E eu vi uma fila de gente levando cartas para o Padre Pio. Às vezes eram cartas enormes, repletas de pedidos de uma pessoa bem humilde, mas cheia de fé de que seria atendida. Imediatamente me veio à cabeça uma ideia. Isso mesmo, vou escrever uma carta para o Padre Pio e pedir a ele para cuidar da minha Giovana. Comprei um bloco de cartas e ali mesmo escrevi para o Padre Pio como se ele fosse uma pessoa viva que iria ler cada linha dessa carta. Falava da doença da minha Giovana, do desconhecimento dos médicos que não sabiam o que ela tinha e dessa última crise que a levara para o hospital. Minhas últimas linhas foram: Padre Pio, eu não posso estar agora ao lado da minha filhinha, mas eu peço que o senhor fique ao lado dela, que a proteja de todo mal e que a cure se for da vontade de Deus. Assinei, fechei o envelope e coloquei na caixa de correio sob o corpo incorrupto do Padre Pio. Saindo da igreja, Roberto me telefonou com a notícia de que a Giovana estava em estado de coma, que os médicos não viam perigo de morte, mas que não sabiam prever quando ela sairia desse estado. Ele me disse também para não antecipar a volta ao Brasil. Afinal, só faltavam 2 dias de curso e ele havia tirado licença do trabalho para ficar com nossa filhinha. Foram praticamente 3 dias de aflição até que o avião pousou em Guarulhos. Do aeroporto, dirigi-me direto ao hospital. Queria ver minha filha, queria beijá-la, queria que ela sentisse a presença da mãe. Estava indo para o quarto quando vejo Roberto, sorridente, vindo ao meu encontro. Camila! Nossa filhinha despertou do coma! Ela está falando, reconhece todo mundo, corre lá para vê-la! Sim, não era um sonho. A minha Giovana estava falando e comendo, gesticulando com uma alegria incomum. Filha, como você está? Sentiu muita falta da mamãe? Senti, mamãe, mas todos os dias vinha um padre velhinho me visitar, dizendo que foi a senhora que mandou. Um padre, filha? Como ele era? Bem velhinho, com uma longa barba branca. Ele conversava comigo, contava histórias de Nossa Senhora, me abençoava e me dizia que eu ia ficar boa. A reação de minha mãe e de Roberto foram idênticas. Ela deve ter tido alucinações durante o coma. Mas eles não sabiam que eu tinha feito uma peregrinação ao corpo do Padre Pio e deixado para ele uma carta, suplicando pela nossa Giovana. Eu não tinha dúvidas. Um milagre tinha se passado. Minhas preces foram atendidas. O Santo Padre Pio foi generoso com nossa família. Giovana já completou 12 anos e nunca mais teve as misteriosas convulsões. Quando ela completou 10 anos, fomos todos a San Giovanni Rotondo agradecer ao Padre Pio.